Fala galera, voltamos aqui ressuscitando o canal depois de muito tempo sem gravar vídeos aqui. Decidi recomeçar essa rotina aqui de compartilhar alguns projetos com vocês. A gente vai ter outros vídeos também lá nas aulas, dicas de softwares, mas vamos retomar aqui a sessão de case de projeto, né? Então eu trouxe aqui um projeto que a gente fez há uns 2, 3 anos aqui, não tinha publicado ainda, mas só compartilhar e vou tentar manter uma rotina aqui de compartilhamento dessa experiência de projetos, né? Que foi uma edificação comercial que nós fizemos para a cidade de Campina Grande, um projeto bem interessante. O projeto tem subsolo, o pavimento térreo, um pavimento intermediário ali para fazer um pé direito duplo, primeiro, segundo e terceiro pavimentos habitados e uma volumetria de reservatório bem interessante aqui. Então, ó, tem um térreo comercial com pé direito duplo, salas amplas e aqui três pavimentos comerciais com tudo feito aqui com laje lisa, protendida. A gente abriu mão das vigas internas para fazer um pé direito livre na sala, fazendo o lançamento de alvenaria diretamente sobre a laje e essas lajes lisas protendidas sem vigas aqui, com capitéis. Esse capitel só um modelozinho de cálculo, a gente não teve engrossamento na laje. E a volumetria de cobertura, a gente tem um pavimento de cobertura, uma cobertura metálica logo acima e um terceiro nível de cobertura com um balanço bem interessante. Vamos compartilhar algumas nuances desses projetos aqui com vocês aqui hoje. Que no TQS, ele foi feito no TQS, pavimento de fundação, foram usadas sapatas, o solo é muito bom, resistência muito boa, a gente precisou ir para fundação profunda, um subsolo com baldrame aqui fazendo o travamento dos pilares. E aqui já vem o pavimento térreo, né? No pavimento térreo a gente vê as cargas de alvenaria lançadas diretamente sobre as vigas, sobre as lajes. O pavimento liso, sem vigas aqui, toda essa distância aqui sem vigas. E a gente consegue fazer aqui, a gente está trabalhando com vãos aqui, né? Da ordem aqui de 8,5 metros, 8,30, se a gente pegar aqui na distância inclinada, 9,70 metros, né? Conseguimos um alinhamento de pilares aqui, mas toda essa região livre de vigas aqui ficou bem interessante. Aqui a gente está usando um carregamento de 150 permanente, mas 400 acidental, uma carga para um centro comercial, uma espécie de shopping. Aqui tem bateria de banheiros, então observa toda a parte de compatibilização BIM, nós lançamos todos os furos aqui, a parte sanitária aqui dessa bateria de banheiros. Tem também a parte de ar-condicionado, que foi toda respeitada, os furos foram devidamente lançados, a armadura de proteção aos furos, foi tudo dimensionado. Pavimento térreo, então a gente sobe um pouquinho, né? O pavimento já diminui, aqui seria o pavimento intermediário, fazendo esse pé direito duplo. E aqui o pavimento tipo, basicamente, o primeiro repavimento, né? Com esse contorno amarelo aqui são os capitéis, mas é só um modelo de cálculo porque ele não houve engrossamento. A gente usou uma laje de 20 centímetros, laje maciça com 20 centímetros. Aqui a gente conseguiu tirar a viga também dessa região. Segundo pavimento muito semelhante, com a distribuição de salas aqui. Nesse pavimento aqui, inclusive, a gente tem um auditório, uma carga considerável. Aqui em cima já tem um centro comercial, aqui já está previsto também uma lanchonete, um restaurante com uma vista panorâmica nessa região aqui, ficou bem interessante isso aqui. E mais uma vez a gente utiliza aqui laje maciça, lisa, protendida, sem vigas nessa parte intermediária aqui para deixar a instalação bem clean, assim, digamos. Aqui nós temos uma variável bem interessante, são pilares nascendo na laje. Nós fizemos um capitel, por causa da punção precisamos fazer um engrossamento aqui, esse capitel tem 25, então só 5 centímetros a mais. Então fizemos um engrossamento para que esses pilares pudessem nascer aqui na laje, pilar nascendo na laje, olha só. Então, ó, e aqui tem toda a armadura de funcionamento, aqui ó, tem 5 centímetros a mais nessa forma aqui, dá um trabalhinho para fazer, mas foi necessário para fazer isso. E aqui em cima a estrutura metálica, né? Nós fizemos aqui essa cobertura metálica, aqui é a primeira cobertura, o segundo nível de cobertura é uma estrutura metálica, e o terceiro nível, o mais difícil aqui, era um balanço bem interessante. Nós temos
um vão entre pilares aqui de 4,80, mas já tem um balanço aqui de 5 metros, então aqui um balanço de 5 metros na cobertura. Nós utilizamos essas vigas faixas protendidas, né, para atender uma altura de 40 centímetros só, para atender esse balanço, tomando todo o cuidado aqui com a tração gerada nesses pilares. Então ficou bem interessante aqui esse modelozinho aqui. O detalhamento dele, a gente exportou do TQS para o Revit, então todo o detalhamento foi feito no Revit. Observa, a gente gera aqui as pranchas, quantitativos, detalhes técnicos, especificações aqui da caixa de elevador para fazer um rebaixo. Aqui um detalhe das armaduras de punção que precisaram ser utilizadas, e proteção de furos e colapso progressivo. Aqui um detalhe de cabos de proteção, né, que foram utilizados. Observa aqui a prioridade para que os cabos passem pelos pilares. Quantitativos também foram apresentados. Planta de forma da cobertura 2 aqui, como eu falei, ó, olha esse detalhe aqui das vigas metálicas aqui que nós fizemos, as conexões metálicas todas parafusadas, todas detalhadas no Revit, apresentadas aqui, quantitativo de soldas e de conexões, né, de parafusos, toda a conexão, o projeto executivo metálica com os cortes, as perfurações, as indicações dos perfis, para que possa ir para a execução aqui. Mostrar aqui rapidinho uma planta de forma, como nós fazemos as plantas de forma. Pegar aqui a planta de forma do pavimento, do segundo pavimento, que é muito semelhante ao do primeiro e do terceiro. E nessa planta de forma, todas as cotas, as indicações aqui e a lista de elementos e quantitativos, que isso aqui já servem para uma indicação inicial para organização da obra, fluxo de compras, etc. Compartilhar aqui também a cobertura que eu citei. Então a cobertura, como já mostrei, um balançozinho de 5 metros, nós utilizamos vigas protendidas, né? Então viga faixa protendida com 40 centímetros de altura. Observa aqui o detalhe da necessidade de vencer a armadura negativa aqui para esse balanço. Então, todo o detalhamento dessas vigas protendidas aqui. Esse projeto ele teve 71 pranchas, ficou um detalhe bem interessante, ficou bem legal e foi um projeto bem interessante de ser calculado, dimensionado, verificado, ficou muito bom mesmo. Então é isso, galera, voltarei aqui outras vezes para compartilhar outras experiências de projetos. Até mais!